muito bom dia para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje nós temos a alegria, de poder mais uma vez agradecer ao Senhor pela sua misericórdia e graça sobre nós. E eu quero então dar aqui meus parabéns para todas as crianças, não é? Quando hoje a gente celebra o Dia da Criança, sabemos, não é, que todo dia é Dia das Crianças, porque todo dia é dia de poder brincar, se divertir, se alegrar, crescer, não é? Então, estar sempre buscando aprendizagem, né? E como é bom nós, como pais, estarmos vendo nossos filhos crescendo, não é? Se desenvolvendo, assim, então, é algo sempre muito especial, muito prazeroso, né? Então, que Deus abençoe você, que tem a alegria de ter o seu filhinho aí, né? Que Deus esteja abençoando sua casa, sua família, e eu quero, então, junto com você hoje, compartilhar da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 66. Assim, então, diz o texto: todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém. Aqui está falando sobre João Batista, está falando sobre o nascimento de João Batista. João Batista veio para ser o precursor do nosso Senhor Jesus. Havia sido profetizado sobre ele pelo profeta Isaías, e então se passam séculos até que chega o momento, o dia do nascimento de João Batista. E de forma extraordinária, então, ele nasce. Na vida dos seus pais foi um ato extraordinário de Deus, permitindo que seus pais, já com a idade avançada, tivessem a alegria, né, a felicidade de poder recebê-lo, assim, então, para criá-lo, conduzi-lo no caminho do Senhor. E esse texto, então, faz parte desta realidade, né, do nascimento de João Batista. Acontece que houve ali uma situação de dúvida, né, de incredulidade a respeito da palavra do anjo, e assim, então, Zacarias ficou mudo por um tempo, até que o seu filho, então, viesse a nascer. E quando chega o momento do nascimento, chega ali a hora de dar nome ao seu filho, então as pessoas perguntaram e a sua esposa Isabel, então, disse que o nome seria João Batista. João seria o seu nome e ele, então, as pessoas ficaram ali querendo saber, houve a confirmação por parte de Zacarias e a partir, então, desta realidade, ele, quando confirma o nome de João, e as pessoas ficaram totalmente admiradas. E é nesse contexto que tem a frase: o que virá a ser este menino? Estava rodeado de expectativa. Na verdade, foi criado sobre ele grande expectativa. O que esse menino vai ser? O que tem de tão especial nele? O que aconteceu para que o seu pai ficasse mudo, para que seu pai confirmasse, né, uma palavra dada pela sua mãe? E eles começaram, então, a levantar muitas e muitas perguntas, inquietos quanto à vida de João. E depois, então, ele começa o seu ministério com uma mensagem dura para os judeus, e nós vamos encontrar que o nosso Senhor Jesus foi batizado por ele, e o nosso Senhor Jesus disse que, nascido de mulher, não teve ninguém mais importante do que João. Eu gostaria, então, de compartilhar com você esse texto e a história de João o Batista, né, o batizador, lá no Rio Jordão, com a mensagem do arrependimento, e quanto nós podemos considerar, né, que o nascimento de João foi extraordinário, a vida de João foi extraordinária, a maneira como ele morreu também foi extraordinária, porque a sua cabeça foi cortada e colocada numa bandeja, porque ele não negociou a sua fé, não negociou a palavra de Deus, não negociou seus princípios e valores, ele manteve-se firme, fiel e leal a tudo quanto o Senhor havia planejado, assim, para a sua vida. É importante, quando nós hoje olhamos tantas crianças, seja da nossa família, seja do nosso bairro, seja da nossa igreja, sejam crianças da nossa sociedade, muitas vezes vejo as crianças ao saírem da escola, né? Esse tempo de pandemia menos, né? Porque as escolas ficaram fechadas, apenas com os estudos online, mas
podendo me lembrar, né, a saída da escola das crianças, vendo aquelas centenas de crianças saindo e sempre olhando para cada uma delas, de várias idades, né, e podendo considerar o que essa criança vai ser, o que esse adolescente vai ser, o que esse jovem vai ser, qual será o futuro dessa pessoa. E como nós ficamos assim, olhando para cada uma delas e nos perguntando, né? Mas eu gostaria de dizer algumas coisas que, à luz da palavra de Deus, deve nos, não é preocupar, mas deve nos incomodar. Primeiro porque cada criança, embora tenha a responsabilidade dos seus pais diante de Deus, e eles são, na verdade, responsáveis e não devem terceirizar a educação, o ensino religioso, a vida com Deus, nenhum pai, nenhuma mãe pode terceirizar, conquanto tudo isso seja importante, mas como igreja, nós somos responsáveis pelas crianças. Nós somos responsáveis pelas crianças do nosso Brasil. Muitas vezes atribui a responsabilidade para o governo, para as ONGs, as organizações não governamentais que atuam no trabalho com crianças. Muitas vezes são colocados projetos sociais aí para conduzir a vida das crianças, mas nós, como igreja, também somos responsáveis pelas crianças do nosso Brasil. Uma segunda verdade é que nós precisamos sempre estar atentos que a mensagem principal que cada criança precisa receber é a mensagem do Deus eterno, todo-poderoso, o Criador, Senhor e sustentador de todas as coisas. Cada criança precisa ouvir a respeito de Deus, ouvir a respeito do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Cada criança precisa ser conduzida a uma vida de relacionamento com Deus. Precisamos considerar que as crianças, no seu estado natural, a inclinação de cada uma delas será para o caminho torto, o caminho errado, o caminho equivocado, mas nós, como igreja, podemos ajudar, primeiro, os seus pais, para que estejam no caminho certo e, como consequência, criar também os seus filhos no caminho certo. É o caminho que agrada a Deus, é o caminho do Senhor, é o caminho do céu, é o caminho da salvação. Precisamos ajudar cada família a poder viver neste caminho, a encontrar o caminho e poder então todos serem direcionados para o caminho que é o nosso Senhor Jesus. Assim, como igreja, nós temos muitas responsabilidades para poder conduzir cada criança ao encontro real e pessoal com Jesus, quando elas crescerem. E diante da pergunta que cada pai, cada mãe, cada tio, cada avô, cada avó, cada primo, cada tio, cada amigo está fazendo, o que vai ser dessa criança? O que será dessa criança? E nós temos a condição de olhar lá na frente, 20, 30 anos à frente, poder dizer, será uma mulher do bem, será um homem do bem, será um homem, um servo de Deus, será uma serva de Deus, será um bom patrão, um bom empregado, será um bom amigo, uma boa amiga, será um bom cidadão, uma boa cidadã, será uma pessoa que fará diferença nessa terra. Assim, então, João fez. Durante o tempo que ele viveu, ele fez diferença. Diante da pergunta, o que virá a ser este menino? Ele se tornou aquilo para o qual ele havia sido profetizado, aquilo para o qual ele havia nascido. Cumpriu a sua missão. Foi bem sucedido. Talvez você diga, mas pastor, ele morreu, ele foi degolado. Então, como que pode ter sido bem sucedido? Ele completou a sua missão. Ele foi fiel a Deus até a morte. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. Que as crianças do nosso Brasil sejam conduzidas a Jesus. Tenham uma vida muito bem sucedida, feliz e próspera na presença do Senhor. Vou convidar você, vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai bendito, eterno, poderoso, lemos a Tua palavra, somos, ó Deus, muito impactados pelo exemplo de João Batista e dos seus pais, Zacarias e Isabel. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é de forma extraordinária, Deus, a nos conduzir, nos encorajar, nos fortalecer, nos auxiliar.
Pedimos pelas crianças do nosso Brasil. Rogamos, ó Deus, por aquelas que estão nas ruas, por aquelas que estão, Deus, vivendo debaixo da opressão do tráfico, do trabalho escravo, da prostituição infantil, crianças que estão vivendo, Deus, à margem da lei, crianças que estão, Deus, vivendo no sofrimento, Deus, passando, Deus, dificuldades tão grandes. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a fazer uma diferença na vida de cada uma delas. Assim pedimos, ó Deus, que seja conosco no cumprimento da nossa missão